Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Cleiton Fontes, tenho formação em marketing, sou empresário, mas também sou um estudioso da transdisciplinaridade e das grandes tradições sapienciais da humanidade. E hoje eu estou aqui com meu amigo Fábio para apresentar esse novo projeto para vocês, que é o Criando Pontes. É um veículo que a gente decidiu criar para poder fazer um paralelo entre diversas coisas, né, que a gente acha que é essencial falar no momento atual. Entre elas, a ciência e a tradição, né, entre o antigo e o moderno, né, e a gente conseguir explicar que os diferentes pontos de vista, os diferentes modelos de pensamento, podem, na verdade, ser colocados em convergência, né? Criando pontes ao invés de muros. O Criando Pontes vai mostrar de uma maneira transreligiosa, transcultural e transdisciplinar a construção do ser humano como um todo, objetivo e subjetivo, consciente e inconsciente, e mostrar que o que tem de mais profundo entre nós é essa ligação, né, desse mistério que é o mistério humano, independente da cultura, da época. Criando Pontes, essa é o que há de convergente entre todos nós. Como vocês puderam ver na própria thumbnail, no próprio título deste vídeo, deste encontro, temos um tema guarda-chuva com a seguinte questão: tradição grega, tradição guarani e medieval europeia, é possível um diálogo? E para nos aprofundarmos nesta temática, contamos com a participação de três convidados. O primeiro é o escritor, consultor e terapeuta Cacá Verá, um descendente direto dos povos Tapuia e também um grande estudioso da tradição Tupi-Guarani. Contamos também com a participação do editor, escritor e doutor em difusão do conhecimento, Américo Sommermann, que estuda há mais de 30 anos diversas tradições da humanidade, mas vai falar aqui dos mitos gregos e da tradição neoplatônica. E contamos também com a participação do médico, escritor e professor francês Patrick Paul, radicado no Brasil há mais de 10 anos e que estuda há mais de 40 anos as grandes tradições da humanidade, com destaque para as tradições ligadas às iniciações medievais europeias. Lembramos que um currículo dos três convidados ficará disponível aqui na descrição deste vídeo e nos demais vídeos desta série. A fim de passar a vocês para eles e lançarmos uma primeira pergunta, levanto a questão: é possível um diálogo entre as visões de mundo dos povos originários do Brasil e as iniciações medievais europeias, historicamente tão distantes? Você pode começar essa fala, Cacá? Primeiramente, olá a todos os presentes. É uma honra estar aqui nesse círculo sagrado, né, de pessoas, amigos, queridos e estudiosos de tradições, né? Bom, quando a gente fala da cultura dos povos originários frente à época medieval, as visões aparentes elas são amplamente antagônicas, diferentes, né? E quando a gente fala da relação de uma sabedoria ancestral daqui, do Brasil, da América do Sul, de uma maneira particular, frente também ao que a gente vislumbra, assim, da cultura grega, parece que não há nenhuma relação, aparentemente, né? Mas, quando a gente aprofunda e olha para, por exemplo, a cosmovisão da tradição tupi,
nos vem a olhar para essa cosmovisão grandes possibilidades de pontes. Na verdade, mais do que possibilidades, né? Bom, mas como que isso ocorre? Então, eu vou contar um pouco do que é essa cosmovisão para que a gente possa, então, realmente reconhecer se há não ou pontes, né? A tradição tupi, ela é uma tradição de uma cultura e civilizatória que influenciou inúmeros povos, não só no Brasil, mas por toda a América do Sul, ao longo de milhares de anos. Do ponto de vista arqueológico, existe uma medida de tempo de aproximadamente 12 mil anos. Dentro dessa medida de tempo, segundo a arqueologia, se reconhece os primeiros vestígios da presença dessa tradição tupi, desde onde hoje aparentemente, a Amazônia, né, a região amazônica. Ao longo desse período, de 12 mil anos atrás, nasce, do ponto de vista arqueológico, lembrando a tradição tupi, e ela vai se desenvolvendo ao longo de milhares de anos na fronteira com os Andes ao norte, mas descendo para o sul da América, na fronteira onde hoje é Patagônia e Brasil, o sul do Brasil, e depois ela vai se desdobrando pelo litoral do Brasil. E esse percurso levou esse período de tempo para se desdobrar. Os sinais da complexidade e da profundidade dessa sabedoria, no entanto, vão aparecer ali ao longo de mais ou menos 3 mil anos atrás. É mais ou menos essa época, porque os achados arqueológicos dessa época revelam vestígios bem complexos de esculturas, de grafismos, de possíveis, inclusive, hieróglifos, que são até tidos como possíveis calendários e alfabetos dessa tradição. Então, já revela toda uma complexidade. E é nesse período que parece que houve um apogeu da tradição tupi, numa região onde hoje nós conhecemos como as fronteiras entre o Brasil, no lado ali do Paraná, na região de Foz do Iguaçu, justamente o Paraguai e a Argentina. Nesse triângulo hoje de país, ali parece que houve um grande momento de apogeu civilizatório, onde existem os registros, tanto arqueológicos quanto advindos de narrativas orais. E o que dizem esses registros? Isso que é o importante. Bom, primeiro que esse conjunto de registros, eles são nomeados de Aivuraptá, que na língua tupi significa os fundamentos do ser. E esses registros, eles vão dizer a respeito da origem do universo. Eles vão apontar 4 temas, um deles a origem do universo. O outro tema que esses registros vão apontar sobre a presença do homem na Terra. Um outro tema que eles vão abordar é a origem da Mãe Terra. E o quarto tema que eles vão apontar é sobre a constituição do ser, da consciência e do mundo, né? Eles vão dizer sobre isso. E, de uma maneira bem sintética, eles vão abordar, enquanto origem do universo, vai se dizer que a gênese do universo vem
de um todo imensurável que se desdobra sem, no entanto, se separar. Então, é um termo muito importante para a gente entender essa cosmovisão, que é usado, que nós dissemos ogerogera, que significa do imensurável, se desdobra toda a diversidade de vidas e mundos, né, unidos a essa fonte. Então, é um termo bem importante porque ele está presente até hoje nos cânticos da tradição. E desse imensurável, que é chamado em Yamandu na tradição, o primeiro ponto, ou a primeira consciência, ou a primeira expressão a desdobrar, é chamada de Tupã, que é um nome reconhecido até hoje, e que tem um sentido, essa palavra é muito importante, conhecermos o sentido etimológico, de som ou vibração ou emanação vibratória, mas está muito ligado ao princípio do som criador. Né? Tupã significa o grande som e Yamandu, o imensurável. E, a partir desses dois aspectos desse grande mistério, gera-se também um terceiro aspecto, formando aí também uma trindade que nós chamamos de Quaraci, que significa emanação mãe, e que se expressa como luz. Então, nós temos a luz, né, o grande som e o imensurável, formando aí uma tríade que são as entidades que vão gerar a vida. E após esse tema, né, que está registrado no princípio, essa vida multifacetada que é gerada, ela está sistematizada, está organizada numa lógica, vamos dizer assim, fundamentada em 3 mundos, que nós chamamos de Avá, Yen, Bo. Avá representando o mundo do alto, Yang, o mundo do meio, e Bo, o mundo de baixo. Então, essa ideia, ela é organizada a partir dessa época remota em expressões que são também cantadas. Então, elas foram registradas oralmente em cânticos, em pequenos cânticos, que são passados de geração a geração. E, para me concluir essa primeira ideia, para não alongar muito, porque eu já acabei me estendendo, esses princípios eles vão influenciando outras culturas ao longo do tempo também, na América do Sul, né? Outros povos também. Uma alegria estar aqui nesse encontro com 4 amigos queridos, com Patrick, Cacá, Fábio, Cleiton. Com o Patrick, eu aprendi o que eu sei dessa temática das iniciações europeias medievais, e foi o Cacá que me permitiu a entrada nesse universo da cosmovisão Tupi-Guarani em 1999, que foi também um encontro importantíssimo, né, de descoberta da sabedoria perene na terra que a nossa alma escolheu encarnar desta vez. E claro que o Cacá trouxe para nós, nesse primeiro momento, sobre a cosmovisão Tupi-Guarani, falando dessa realidade primeira, essa realidade absoluta, imensurável, inominável, e depois os desdobramentos e os mundos. Claro que ele vai falar daqui a pouco mais, né, sobre essa estrutura, falar sobre esses 3 mundos também.
porque acho que aí a gente tem um grande mapa, né, a partir do qual esse nosso diálogo, essas pontes, elas, como o Kaká mesmo falou, vão naturalmente se mostrar. O Clayton fez essa apresentação de cada um de nós e, de fato, há 30 anos que eu tenho a minha pesquisa principal e minha busca de vida, de ação no mundo, a compreensão das grandes tradições de sabedoria. O encontro com a tradição grega a partir do mito grego é, para mim, uma descoberta recente. Meu encontro com a tradição platônica e neoplatônica já é mais antigo, né? Mas essa conexão com a raiz original da cultura grega é realmente recente. Quando eu, no ano passado, me dediquei a escrever uma obra sobre o feminino, o princípio feminino, as suas diferentes dimensões, Deus, nos diferentes mundos e na natureza humana, eu acabei precisando entrar pela primeira vez a sério no mito grego. E o mito grego ele está colocado principalmente na obra de Hesíodo chamada Teogonia, que é um texto que se supõe datar do século VIII a.C., junto com uma outra obra do Hesíodo, que é os chamados Trabalhos dos Dias, e as duas obras do Homero, a Ilíada e a Odisseia, elas dão o fundamento da cultura grega antiga que nós conhecemos. Antes disso havia a tradição oral, como quase todas as culturas, né? Elas, por muitos séculos, ou muito mais que isso, como no caso das tradições ancestrais, muitas vezes milênios, elas foram transmitidas apenas oralmente, né? E também, na maioria dos casos das grandes tradições, elas só foram colocadas por escrito quando as autoridades espirituais de cada tradição perceberam que havia o risco de a tradição oral se perder. Então, isso aconteceu na cultura grega antiga, isso aconteceu com a transmissão de uma parte da tradição egípcia no século II depois de Cristo, através do Corpus Hermético, também quando os sacerdotes egípcios perceberam que a civilização egípcia estava chegando ao seu final. Ocorreu outra vez nos séculos XII e XIII, especialmente na França, sul da França e na Espanha, quando as assembleias rabínicas perceberam que a tradição esotérica do judaísmo também poderia ter a sua transmissão oral de alguma maneira interrompida. Eles permitiram que fosse escrito, então, o Bahir, o Sefer HaBahir e o Sefer HaZohar, né, obras máximas da Kabbalah. E, como também eu aprendi com o Kaká, também os pajés guaranis, também acho que na década de 1950, por razões também análogas, permitiram pela primeira vez que os cânticos fundadores, né, Kaká, os fundamentos do ser, eles fossem escritos, né? E então quando eu entrei de fato na leitura da Teogonia do Hesíodo, que até então me assustava, porque quando eu tentei ler lá atrás, mesmo que eu já tivesse alguma familiaridade com outras tradições, cosmovisões, eu não conseguia encontrar chaves de leitura do mito grego, como ele está colocado na Teogonia. E o próprio Próclo, ou outros neoplatônicos mais
recentes, como Thomas Taylor, que é um neoplatônico inglês do século XVII, e o próprio é um grande neoplatônico do século V, eles falam que o mito, como ele está colocado na teogonia, se ele é lido de maneira literal, ele é tão absurdo que é esse absurdo que deve levar as pessoas a imediatamente se darem conta que não pode ser lido literalmente. Ele tem que ser interpretado nos níveis mais profundos, né? Simbólicos, metafóricos, né? E eu, então, comecei a leitura da teogonia. Eu vou ler alguns versos, os versos que tratam do início do processo teogônico, né? Numa tradução do Pedro Barbieri, direto do grego. A teogonia do exílio, ela diz: por certo, primeiro o caos veio, e então Gaia, de amplo seio, estável e perpétuo assento dos deuses, no alto e alvo Olimpo, e então o Tártaro, abismo amplo ao solo, e Eros, que é o mais belo dos imortais. Do caos vieram Nix e Erebo. De Nix nasceram o Éter e Emeron, que os teve e gerou do enlace com Erebo. E Gaia gerou primeiro um igual, Urano. E ele a cobriu para ser firme e eterno assento dos deuses. Gerou também a Gaia Ureia, os altos montes, e antros graciosos para as ninfas que frequentam os vãos dessas altas montanhas de Ureia. E criou também Gaia pélago infértil, férvido de ondas, que chamam de Pontos, o mar. Depois, os versos seguintes da teogonia, do Exílio, descrevem a conjunção entre Gaia e Urano. Dessa conjunção vão nascer os 12 titãs, os 3 cíclopes e os 3 gigantes de 100 braços e 50 cabeças. Eu vou parar, né? Eu vou só fazer aqui uma pequena elucidação que depois eu vou retornar a ela e continuar na manifestação dos diferentes mundos, né? Porque até esse momento da teogonia, o que é maravilhoso, e talvez dê para eu compartilhar um pouco dessas minhas descobertas aqui, é que desde o caos até a conjunção entre Gaia e Urano, todas essas realidades divinas que são nomeadas são etapas da passagem entre aquilo que o Kaká chamou do inominável, do incomensurável. Então, entre a realidade suprema, o que está além de todo ser, de todo nome, de toda forma, entre essa passagem dessa realidade absoluta e o ser. E o ser que afirma o fundamento da manifestação divina e a criação dos mundos, né? E é desse ovo primordial que nascem essas, primeiro, como essências não reveladas, que são os 12 titãs, os 3 cíclopes e os 3 gigantes, mas com a ruptura desse ovo, quando Crono, que é um dos 12 titãs, corta o falo de Urano,
corta o Eros de Urano, que penetra a Gaia, quando esse corte ocorre, essas 18 potências divinas, elas são manifestadas num primeiro mundo, que é o mundo pré-olímpico, que seria o mundo divino, propriamente, o mundo das essências, dos nomes e das formas arquetípicas primordiais, né? Então, eu vou parar aqui, porque aqui é o primeiro espelho da realidade suprema e do ser, né? Passo a palavra, então, para o Patrick, né? Obrigado, Américo. Como o Cacá e você, eu estou muito feliz de compartilhar esse momento com amigos íntimos, com companheiros do caminho, e com essa riqueza dessa dimensão sobre um certo plano transcultural. Então, grande felicidade de estar com vocês. E um outro elemento que precisa estar dito, que nos reúne, é a Editora Polar, porque somos todos autores da editora. Bom, isso dito, porque para mim a tradição, como foi um pouco dito para o Clayton, estou muito implicado, interessado com as tradições em geral, Oriente e Ocidente, ou ciências e tradições, mas porque para mim a tradição da Idade Média, e eu vou fazer uma precisão da Idade Média, a Idade Média até o século XII me parece tão importante, é o que vai acontecer depois no plano histórico. De onde vem a tradição europeia? Não? A tradição europeia, isso é conhecido, não tem nenhuma novidade. Por exemplo, falamos da língua indo-europeia. E essa língua indo-europeia, de facto, ela vem de uma grande migração. Com certeza, isso foi o caso das tradições originais no Brasil. São pessoas que, com certeza, antes do século Cacá falou de 12.000 anos, com certeza essas pessoas não vêm de ex nihilo, então elas estão chegando possivelmente da África, tem algumas hipóteses que falam disso, outras possibilidades vêm como Detroit de Bering, não sei como se chama em português, da Ásia. Mas, bom, tem grandes migrações, muito mais que nós acreditamos no passado, na Idade da Pedra, por exemplo, esses tempos mais reculados, mais do passado. E tem uma mesma imigração das populações entre o quarto e o terceiro milenário antes de Jesus Cristo, mais ou menos o fim da Idade da Pedra e o início da Idade do Bronze. Nesses momentos, tem uma grande migração que vem da bacia do Índio, Índios, não sei como se chama em português, é um rio da Índia, e que vai constituir uma cultura. E, por exemplo, a cultura céltica da Europa Ocidental é muito parecida com a cultura indiana, se você faz alguns links e comparações. Quando falamos da Idade Média, eu falei, para mim tem uma ruptura, a ampliação da cultura da Idade Média, ela vem até o século XII. No século XII, por exemplo, tem um livro escrito que eu acho que é um livro de auto-iniciação, que eu fiz ele foi publicado lá para a Polar, eu fiz um comentário desse livro, que é o primeiro livro que fala do Graal, que é Perceval ou a romance do Graal, qui est do século XII, fim do século XII, né? E esse livro é o testemunho do que é a tradição da Idade Média. De facto, nada se sabe muito do autor desse livro,
porque Chrétien de Troyes, o nome dela, parece que ele é um judeu convertido no cristianismo, mas ele usa muito da tradição céltica ao mesmo tempo. Então, você veja, para falar dessa temática que nós dinamizamos lá, criando pontes, que, de fato, nessa apogeu da cultura ocidental da Idade Média, século XII, tem uma mistura entre as tradições. Por exemplo, ela não usa a tradição árabe, mas tem outros autores do século XII e XIII que se inspiram da tradição árabe também. Então, tem toda essa dimensão que não é sincrética, que mantém um certo conhecimento. O que acontece é que tudo que foi dinamizado com uma cultura com uma outra, essas pessoas tiveram a capacidade de criar pontes entre a cultura. Então, não é um sincretismo, não é uma adição de coisas, de facto, separadas. Essas pessoas tiveram o conhecimento, elas tiveram a experiência interior. Porque ela teve essa capacidade, porque elas estavam sempre interligadas com a fonte original da cultura e da tradição. Elas estão falando do ser humano, da sua complexidade, da sua amplitude, da sua realidade e da sua própria experiência interior. E, por exemplo, o que aparece sempre nessa romance do Graal, como eu falei, é que tem uma inspiração cabalística. Para mim, eu tenho quase certeza que o Chrétien de Troyes, o facto de se chamar chrétien, é que ele estava um judeu, foi convertido no cristianismo, e a cidade de Troyes estava uma cidade muito conhecida na Idade Média, porque tive um grande rabino que estava um cabalista, um dos maiores conhecidos na Europa desse momento. Então, para mim, com certeza, Chrétien de Troyes tive um ensinamento de alta profundidade da Cabala. Converti no cristianismo, ela estava com conhecimento da tradição cristã muito forte, muito profunda, e ela estava patrocinada para a Marie de France, para na história da França um link muito forte entre a França e a Inglaterra, então tem muitos elementos associados com a tradição céltica. E o que acontece depois desse momento, vou falar em poucos minutos, é que no século XIII vai aparecer uma ruptura total do conhecimento, com a Inquisição, que vai aparecer e que não vai aceitar, por exemplo, o judaísmo, o islã, etc., como possibilidade de religiões e de tradições que têm uma possibilidade de diálogo. Tem uma outra ruptura, que é uma ruptura muito mais associada com a dimensão cognitiva, que é uma briga entre o tomismo e o averroísmo, sobre a questão do realismo, e que, de facto, vai quebrar essa briga toda a dimensão da revelação, do entendimento do que é o espírito e a alma, por exemplo. E vai ter, por exemplo, a destruição do templo, que foi criada no século XII e que vai estar destruída no século XIV. Então, entre o século XIII e XIV, você veja que vai aparecer rupturas, vai aparecer separações e perdas de entendimento, em particular essa questão do tomismo e averroísmo. Pouco a pouco, a tradição, a cultura europeia não vai saber muito bem o que é o espírito, o que é a alma, etc. Então, voltando sobre essa dimensão histórica, não voltando, desculpa, parando sobre a dimensão histórica e voltando sobre a questão da cosmogonia, da cosmovisão, a tradição europeia é muito inspirada da tradição grega, latina e judaica e cristã. Então, é tudo uma mistura entre as pessoas que estavam falando, as pessoas que tiveram cultura, letras, estavam falando o grego, o latino, a língua latina estava a língua oficial da religião cristã, mas também elas estavam muito interligadas com a tradição judaica. E, em particular, a questão da cosmovisão
e que é totalmente, que faz parte da tradição cristã e associado com o texto da Gênese bíblica, em particular os 7 dias da criação da Gênese bíblica. E nessa dimensão dos 7 dias da criação, você reencontra tudo o que foi dito, em realidade, lá com Kaká e depois com Américo, porque é a mesma visão. Né? Quando Kaká fala do incomensurável, ou do caos, por exemplo, do Américo, a tradição judeu-cristã, ele vai falar de Ain. O Ain é o nada, que é o mesmo conceito. Desse nada, desse Ain, vai sair o Ain Sof, que é o infinito. Dentro desse infinito, que de fato o Sof, com a letra F, dinamise a questão da vibração, que, por exemplo, Kaká fala dessa questão do som fundamental, tupão, se eu me lembro bem da palavra, esse som fundamental que é um fait, que é o verbo, que se chama o logos, o verbo criador, que é uma vibração, em verdade, não tem nada a ver com essas palavras humanas, é claro. Vai dentro desse infinito, essa vibração, como o Américo falou lá com a questão de Uranus, vai ter uma limitação, vai ter depois uma terceira fase que é Ein Sof Or, e Or significa luz, e você veja que Kaká falou da questão da luz, e dessa dimensão vai sair a emanação, com um movimento contraditório de retração de um lado, que se chama Tzimtzum, e da emanação do outro, que se chama Atzilut, para pouco a pouco criar, como foi dito para o Kaká e para o Américo, 3 mundos. Né? O espírito, o texto da Gênese bíblica, da série criação, o espírito, ele é sobre as águas, então o ser, o tem uma certa associação entre o espírito e o que é em cima das águas, vai criar dentro das águas as águas de cima, que vão se chamar Shamaim, que de facto é o céu, é o mundo da criação, que poderia estar o mundo olímpico, por exemplo, onde tem uma sefira que se chama Chesed, que é equivalente de Júpiter, então de Zeus. Né? Depois tem o mundo da formação, que se chama Yetzirah, que é o mundo astral. Né? E, por exemplo, lá, Américo coloca essa questão do mundo dos astros e das planetas, que são as águas de baixo, e dentro dessas águas de baixo vai nascer Eretz, que é a terra física, então tem 3 mundos, mais em cima, todo esse processo de transcendência pura. Então, você vê que de fato, é o mesmo processo, em realidade, em todas as tradições. Essa criação se chama, ela é associada com Adão Cadmon, e você vai ver o mesmo processo, o 6º dia da criação, com Adão. Adão, que vai nascer o 6º dia da criação, em realidade, ele é criado da argila vermelha da Hadama, que é associado com o mundo da emanação, o mundo e a luz divina, em realidade, essa terra vermelha. Disso, e esse plano é associado com a semelhança com Deus, ele é como Deus, semelhança. Depois tem as águas do cima que vão se refletir no plano da imago masculina, as águas de baixo que vão se refletir na imago feminina, e embaixo a terra que tem a ver, claro, com o corpo físico. E tudo isso vai se colocar num processo que se chama o processo da descida, o arco da descida. Outra palavra muito usada na tradição judeu-cristã é a queda. E depois, todo o processo de iniciação e voltar na direção dessa origem, do lugar da unidade, de onde nós saímos e que nós perdemos.